Vamos ver agora uma outra técnica de demonstração que é chamada de demonstração por contrapositiva ou então por contraposição. Então a ideia é o seguinte, a gente vai considerar aqui uma proposição da forma CP, então que nem nós tínhamos antes. E o que acontece é que às vezes a gente não consegue demonstrar um resultado por uma demonstração direta, né? A demonstração direta geralmente é a nossa primeira tentativa. Mas daqui a um pouco a gente tenta fazer a demonstração direta e está muito enrolado e a gente não consegue sair disso aqui. Então, uma ideia que a gente pode tentar é fazer essa demonstração utilizando uma equivalência lógica que é chamada de contrapositiva. Essa equivalência diz o seguinte, ó, que P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. Ou seja, CP, então Q, é equivalente à negação do Q, que seria a tese, implicando na negação da hipótese. Vamos colocar isso aqui. Então, aqui eu tenho, aqui eu teria a hipótese, e aqui eu teria a tese. E essa implicação aqui, ela acaba sendo equivalente à negação da tese, que está aqui, negação da tese, implicando na negação da hipótese. Então, o que a gente faz a gente faz essa inversão aqui, faz a negação da tese implicando a negação da hipótese e tenta demonstrar isso por uma demonstração direta. Se isso aqui for válido, se a gente conseguir mostrar isso, automaticamente isso aqui também vai ser válido por causa desta equivalência lógica que existe. Para tentar dar mais um sentido assim, para por que essas duas implicações, esses dois condicionais, eles são equivalentes, vamos tentar trabalhar com palavras, tá? Um exemplo poderia ser o seguinte, ó, fazer uma implicação aí bem simples. Se eu disser para vocês, eu sou gaúcho, tá? Isso aqui implicaria no caso em eu ser brasileiro. Quer dizer, se eu sou gaúcho, então eu posso concluir que eu sou brasileiro, né? O que eu tenho aqui, esse eu sou gaúcho seria P, e esse eu sou brasileiro seria Q. Como que seria a contrapositiva desse condicional? Né? Vamos colocar aqui do lado contrapositivo. Contrapositiva. Olha, a contrapositiva seria, eu vou negar o quê? Então, eu sou brasileiro. Negação do que seria eu não sou brasileiro, né? Então, vamos colocar assim, eu não sou brasileiro. Implica, isso aqui então eu acabei de escrever, seria a negação de quê? Implica em negação da hipótese. No caso aqui, a hipótese seria o P, eu sou gaúcho. Então, a negação disso é eu não sou gaúcho. Eu não sou gaúcho. Isso aqui seria, então, negação da hipótese. E percebam que isso faz sentido, né? Se eu sou gaúcho, então eu sou brasileiro. Agora, se eu não sou brasileiro, então certamente eu não sou gaúcho, né? Essas duas, então, implicações, elas são equivalentes, existe uma equivalência lógica para elas. Então, quer dizer, se está muito difícil, por exemplo, demonstrar isso aqui, por demonstração direta, vamos tentar demonstrar isso aqui, demonstrar a contrapositiva. Se essa contrapositiva for válida, então a proposição original ela também vai ser válida. E é isso que a gente faz, então, para fazer uma demonstração por contraposição, tá? Vamos ver um exemplo, então, usando já termos matemáticos. Aqui, então, essa proposição diz assim, se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Bom, estamos considerando aqui, aqui é uma característica do número ser ímpar, é restrito a números inteiros, né? Nós já vimos a definição. Então, fica implícito aqui que esse x aqui, ele é um número inteiro, tá? Bom, o que eu poderia fazer, a primeira tentativa, como eu disse para vocês, geralmente é fazer por demonstração direta, né? Então, a primeira coisa que eu faria, vamos tentar demonstrar isso pela demonstração direta. Então, eu vou sair daqui, se x é ímpar, isso aqui seria o P, então, x ao quadrado é ímpar, então o x é ímpar. Isso aqui seria o quê? Observe que se eu fosse tentar fazer isso, bom, eu ia ter assim, olha, se o x ao quadrado ele é ímpar, deixa eu escrever aqui como sendo um rascunho aqui pra gente. Rascunho.
Se o x ao quadrado ele é ímpar, então significa que esse x ao quadrado eu poderia escrever ele como sendo 2k1 mais 1, sendo este k1 aí um número inteiro. Isso aí é pela definição desse ímpar, né? O que eu quero mostrar é que x é ímpar, eu teria que mexer com esse número aqui, só ele, não x ao quadrado, né? Bom, uma ideia aqui que a gente poderia fazer é tentar então tirar essa potência aqui, né? Com raiz, então ficaria x seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 2k1 mais 1. E eu tenho que mostrar que esse número aqui é ímpar, e aí tem que ser positivo ou negativo, e aí vocês começam a observar que isso aqui parece que ficou um pouco complicado para a gente mexer, né? Parece que não está muito direto, parece que não é um caminho natural, né, sair pela demonstração direta. Então o que eu vou fazer vamos tentar por uma outra técnica, eu vou tentar utilizar aí a demonstração por contrapositiva ou por contraposição. Tá? Então, geralmente isso, a gente tenta a direta, vê que não está muito enrolada, não está conseguindo sair, vamos tentar então por outra técnica. Tá? Não significa que a gente não consiga fazer por demonstração direta, tá bom? Pode, daqui a um pouco é possível. Mas talvez a por contrapositiva vai sair mais fácil. Então, vamos tentar por contrapositiva. Tá? Então, aqui a gente parou, não sabemos mais o que fazer. Então, o que eu tenho é assim, x ao quadrado é ímpar, eu vou escrever isso aqui, cx ao quadrado é ímpar. Então, o que eu quero mostrar é que x é ímpar. Assim. Então, como eu tinha dito para vocês, isso aqui é o P, no caso é a hipótese, e isso aqui é o Q, que é a tese. Vamos pegar a contrapositiva disso. Então, contrapositiva. Contrapositiva, a gente vai ter que fazer a negação da tese, implicando na negação da hipótese. Então, se eu negar a tese x é ímpar, negação da tese, então vai ficar x não é ímpar, né? X não ser ímpar significa que o x ele é par, né? Então, vou colocar assim, x par implica, então, isso aqui, o x é par, isso aqui é negação da tese, ele não é ímpar, implica em x ao quadrado é ímpar, então, implicando negação disso, x ao quadrado é par, né? Então, x ao quadrado é par. Isso que eu acabei de escrever aqui é a negação da hipótese. Então, essa aqui é a contrapositiva desse condicional que eu tenho aqui. Vamos tentar demonstrar essa contrapositiva por demonstração direta. Se a gente conseguir mostrar isso aqui, automaticamente essa daqui também vai ser válida. E aí a gente mostrou a proposição. Tá? Então, vamos tentar. Olha, se x for par, olha, então, se o x for par, opa, deixa eu pegar outra cor. Se o x for par, então isso significa que o x ele poderia ser escrito como sendo 2 vezes um k1, né? Sendo k1 um número inteiro. Né? Isso aqui estou saindo daqui, ó. Não que. Bom, onde eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar que x ao quadrado é par. Né? Mostrar que esse x ao quadrado é par é mostrar que o x ao quadrado pode ser escrito como sendo 2 vezes um k, sendo esse k um número inteiro. Eu tenho aqui quem que é o x, é 2k1, então vamos pegar e levar ele ao quadrado. Então, se eu fizer x ao quadrado, vai ficar 2k1 elevado ao quadrado. Propriedade de potência, fica 2 ao quadrado dá 4, k1 ao quadrado dá k1 ao quadrado. Assim. Notem que eu quero chegar aqui, 2 vezes k, aqui está 4 vezes k1. Eu posso escrever assim, olha, esse 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2k1 ao quadrado. Eu fiz aqui uma associação da multiplicação que a gente sabe que é válida. Né? Aqui eu tenho k1 ao quadrado, k1 é um número inteiro, então ao quadrado vai ficar um número inteiro, multiplicado por 2 também é um número inteiro. Então eu vou trocar tudo isso que está aqui, 2k1 ao quadrado por k. E acabamos de mostrar que x ao quadrado é igual a 2 vezes k, onde o k é igual a 2k1 ao quadrado, que pertence aí aos inteiros. Então, acabamos de mostrar que x ao quadrado é um número par. Né? Então, a gente saiu daqui, x é par, e mostramos que x ao quadrado é par. Mostramos a contrapositiva. Logo, essa aqui também vai ser válida. Então, se x ao quadrado for ímpar, então x é ímpar. E acabou. Tá? Utilizamos aí essa equivalência lógica da contrapositiva.
Muito bem, aqui estaria o rascunho, né? E notem que o rascunho passa pela tentativa de fazer também uma demonstração direta. Como que a gente faria isso formalmente, escrevendo formalmente? Então vamos colocar assim, demonstração. A gente sempre, quando a demonstração não for direta, é sempre interessante a gente colocar no início qual a técnica que a gente está utilizando, né? Para que o leitor consiga identificar e saiba, é contrapositivo, então já sei o que ele vai usar, né? Então eu escrevi assim, vamos fazer essa demonstração por contrapositivo. Então quem está lendo já sabe, vai usar aquela equivalência lógica. Então o que eu fiz? Seja x um número inteiro e suponha que x é par. Observem que o que eu escrevi aqui já é a negação da tese. Ó. Eu não preciso explicar toda a contrapositiva para quem está lendo. Eu simplesmente disse que é a demonstração por contrapositiva. Então, isso que eu escrevi aqui é a negação da tese, que foi por onde eu comecei. Ó. X é par. Assim, por definição, existe K1 pertencente aos inteiros. Definição no caso de ser um número par, né? Existe K1 pertencente aos inteiros, só que o x é igual a 2 vezes K1. Foi o que eu escrevi aqui. Daí, fazendo x ao quadrado, obtemos, e aqui eu desenvolvi a conta, desenvolvi toda a conta, no caso, em uma linha, tá? Vocês podem fazer também assim, por coluna sem problemas. Então, fiz x ao quadrado, 2k ao quadrado, fui indo até chegar em 2k, onde esse k é o 2k ao quadrado inteiro. Logo, x ao quadrado é par. O que eu cheguei aqui no final, x ao quadrado é par. Isso aqui é exatamente a negação da hipótese. Então, eu mostrei que a negação da tese implica na negação da hipótese. Como é por contrapositiva, fica implícito aqui que o P implica em quê? Que é, no caso, a proposição que a gente realmente quer provar, né? E aí acabou a demonstração. Se quiser complementar mais aqui, tu pode complementar. Bom, portanto, como a contrapositiva é verdadeira, então a proposição original é também verdadeira, né? Poderia fazer isso. Mas aqui, se tu já disse que é por contrapositivo, isso aqui já é suficiente para o leitor entender que a demonstração acabou aqui, né? Acredito que no vídeo anterior eu não comentei, mas assim, a gente sempre coloca, né, um quadradinho, algum símbolo no final aí para identificar que a demonstração terminou, tá? Muito bem. Fizemos aí, portanto, o primeiro exemplo, envolvendo uma demonstração por contrapositiva. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais este aqui. Ó. Então, esse aqui é outra proposição. Diz assim, dados n e m números inteiros, se n mais m é par, então n e m têm a mesma paridade. Tá? N mais m é par, então tem a mesma paridade. Aqui começa a condicional. Ó. Isso aqui é hipótese junto, no caso, está colocando n e m inteiros. Mas aqui começa a condicional. Se n mais m é par, isso aqui seria o P, então n e m tem a mesma paridade. Né? Então, tudo isso aqui seria o quê? Bom, podemos tentar fazer por demonstração direta, vocês podem tentar aí. Eu vou tentar fazer direta por uma demonstração por contraposição. Tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui um rascunho. Então, eu tenho CP, então o quê? Vamos ver como que seria contrapositivo. Contrapositivo. Contrapositivo, então, seria a negação da tese implicando a negação da hipótese. N e M têm mesma paridade. Nega isso, então é porque N e M não têm a mesma paridade. Né? Então, vou colocar N e M não têm a mesma paridade. Isso aqui, então, seria a negação da tese. Implica na negação da hipótese, n mais m é par. Negando isso, n mais m é ímpar, né? Então, n mais m é ímpar. Isso aqui, então, é a negação da hipótese. Daqui. Muito bem. Então, se a gente conseguir mostrar isso aqui, agora, fazendo por demonstração direta, automaticamente isso aqui também fica aprovado. Tá? Vamos ver, N e M não tem a mesma paridade. Então, quer dizer, um deles é par e outro é ímpar. Né? E agora, quem que é par e quem que é ímpar? Observem que, eu vou pegar assim o primeiro caso. Né? Primeiro caso, eu poderia dizer assim, olha, vamos colocar o N par e M ímpar. Né?
e fizemos algumas contas e ver se n mais m vai dar ímpar. Observem que se eu inverter isso, colocar o n ímpar e depois o m par, é só uma questão de modificar ali a escrita, mas vai dar a mesma coisa. Né? No caso, o segundo caso seria tu pegar agora, trocar, colocar o n ímpar e o m par. Mas como eu disse, a demonstração vai sair praticamente a mesma. Né? Então a gente usa um termo em matemática, e na demonstração formal vocês vão ver isso, que é sem perda de generalidade. Quer dizer, tu faz para um caso e automaticamente para o outro caso a prova vai continuar sendo válida. Tá? Então vamos tentar aqui fazer o primeiro caso só. Né? Vamos escolher, olha, se eles não têm a mesma paridade, então um deles é par e o outro é ímpar. Vamos supor que o n seja par e que o m seja ímpar. Então para o primeiro caso, olha, se o n for par, então é porque o n pode ser escrito como sendo 2k1, sendo o k1 inteiro. E se o m for ímpar, ele pode ser escrito como sendo 2k2 mais 1, sendo k2 um número inteiro. E aí você já sabe o que a gente tem que fazer, né? Porque exatamente isso, mostrar que n, pegar um número par e um número ímpar e somar e dar ímpar, isso a gente já demonstrou, né? Já foi demonstrado. Agora eu não vou saber exatamente qual que foi o exemplo. Vamos subir aqui para mostrar. Vamos achar. Tá, aqui, vamos ver. Aqui, ó, a gente já mostrou isso, né? Tá aqui, ó. A soma do número par com o número ímpar é um número ímpar. Né? Então, bastaria a gente refazer aqui todas as contas para demonstrar isso. Né? Quer dizer, a gente pegou um número par, pegamos um número ímpar. Tá aqui. Né? Vamos somar os dois. Soma n mais m. Vai ficar 2k1 mais o 2k2 mais 1. Vai colocar aqui esse 2 em evidência, né? Vai ficar 2 que multiplica k1 mais k2 mais 1. E aí vai substituir esse k1 e k2 por simplesmente 1k, né? Então esse k fica inteiro. E a gente mostra que a soma de n mais m deu um número ímpar. Tá? Foi o primeiro caso, e agora se vocês inverter isso, colocar o n como sendo ímpar e o m como sendo par, simplesmente vai inverter aqui a ordem disso, mas observem que isso aí não muda, no caso, a essência da demonstração. Tá? Então acabou, a gente conseguiu mostrar a contrapositiva. Né? Se eles não têm a mesma paridade, automaticamente a soma vai ser ímpar. Como a contrapositiva é válida, então a proposição original também é válida. Então se n mais m é par, então n e m tem que ter a mesma paridade, não tem outro jeito. Né? Como é que a gente faz isso na demonstração formal? Então vai ficar assim, demonstração. De novo, vamos demonstrar essa proposição por contraposição, ou por contrapositivo. Né? Sejam n e m números inteiros com paridades diferentes. Então aqui está a negação da tese. Né? Sem perda de generalidade, aqui está a expressão que eu falei para vocês. Sem perda de generalidade, vamos supor que o n seja par e m seja ímpar. O que eu estou dizendo é de que essa escolha que eu estou fazendo não altera, não afeta a validade da demonstração se a minha escolha tivesse sido diferente, se eu tivesse escolhido o n ímpar e o m par. Então vamos supor, sem perda de generalidade, que o n seja par e o m seja ímpar. Então existem k1 e k2 inteiros, tal que o n é 2k1 e o m é 2k2 mais 1. Assim desenvolvi a conta, que eu fiz por linha também, com o k sendo inteiro, logo o n mais m ele é ímpar, e aí mostramos aí que a contrapositiva ela é válida. Aqui no final, então, isso aqui está, no caso, a negação da hipótese. Né? E está feito. Então essa aqui seria a ideia da contrapositiva, tá? Mas, de novo, a sequência é sempre qual? Tenta primeiro fazer uma demonstração direta, viu que não está muito certo, vai lá, tenta uma contrapositiva. Mesmo assim não está dando certo, bom, tenta uma demonstração por contradição. Tá? Não significa que não seja possível mostrar com todos os tipos de técnicas, né? Quer dizer que uma não exclui a outra. Tá? Bom, nas listas de exercícios vocês vão ver mais exemplos aí utilizando essas técnicas de demonstração.